Olá, na Casa do Povo, no ar, mais um podcast em que a gente conversa aqui com os vereadores da Câmara Municipal de Campinas. E nesta segunda temporada nós estamos falando de política, de trajetória, de partido, de como é ser vereador na cidade. E como é de praxe, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição, porque hoje o nosso convidado é o vereador Major Jaime. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados acima dos ombros, com mechas loiras, tenho olhos castanhos. Hoje eu estou vestida com uma blusa de manga comprida, toda, ela tem um pouco de xadrez, um pouco de animal print, para quem está aí pensando como é. Ao fundo, temos então o nosso cenário, que é todo em preto. À minha esquerda, um televisor escrito na Casa do Povo, em azul e branco. Major Jaime, seja bem-vindo. Eu também já o convido a fazer a sua auto e audiodescrição. Mirna, agradeço o convite. Mais uma vez estamos aqui batendo papo com você. Minha autodescrição: eu sou um homem negro, pele escura, meu cabelo é baixinho, tipo militar, vocês já vão lembrar disso. Estou com uma roupa aqui que é uma camisa de manga, e listada. Tá certo. Então, Major, nós falamos na primeira temporada, quando o senhor participou aqui com a gente, sobre a vida pessoal, a família, a história de vida. O senhor, inclusive, contou que veio para São Paulo, depois foi criado pela sua madrinha e tudo mais. Agora a gente vai falar, o senhor falou um pouco da sua carreira na polícia, na ocasião. Sim, vocês me emocionaram ainda. E agora a gente vai falar exclusivamente sobre ser político, O senhor já deu um spoiler lá naquele primeiro, quando contou que tinha sido assessor do ex-vereador Tenente Santini. Isso. E aí, partindo disso, a minha pergunta é: foi naquele momento em que o senhor se viu na política, ou o senhor já tinha tido algum relacionamento, algum namoro antes com a política? Como que foi essa questão partidária na sua vida? Foi um pouquinho antes, alguns anos antes. Na verdade, em 2002, eu despertei para esse assunto, um amigo que hoje é deputado federal, que é o capitão Augusto, também na época o capitão Olímpio, depois Major Olímpio, senador, e que hoje faz muita falta. Eles foram candidatos e eu na PM ainda, eu era tenente, e a gente começou a discutir, debater e ver a importância da gente poder participar também daquela eleição. Participativamente, falando para as pessoas, mostrando a plataforma deles, indicando eles como candidatos. Depois disso, em 2008, com a ajuda deles... Mas ali naquele momento o senhor já tinha se filiado a algum partido ou ainda não? Não, foi só um despertar no sentido de querer ajudar, de querer contribuir de alguma forma na eleição. Em 2007, na verdade, eu até antecipo um pouquinho, em 2007, até por um incentivo deles, eles falaram: Jaime, pensa em alguma coisa na política, outras pessoas aqui da cidade também. Procurei muito o Augusto naquela oportunidade, e eu acabei sendo... Não digo que exatamente naquele momento eu era um pré-candidato. Eu fui procurar como é que a gente poderia ser um pré-candidato. E naquela época nem tinha esse termo ainda, pré-candidato. Eu encontrei o Rossini, que é o vereador, o presidente hoje da casa, onde eu fui para o PV, comecei a desenvolver um trabalho de 1 ano com eles, e eu fui candidato pela primeira vez a vereador em 2008. Então em 2008 fui candidato pelo PV. Tive 766 votos e naquele momento o meu nome acabou aparecendo um pouco mais. Eu não fui eleito, obviamente, com essa votação, mas foi interessante porque começou a despertar o meu nome em alguns segmentos, não só da polícia, mas em outros. Sim. Em 2012 eu poderia ser candidato, mas eu estava voltando para Campinas e o meu compromisso com o comandante da época era ficar em Campinas e não ser candidato. Mas em 2015 eu tinha pretensão de ser candidato, estava me preparando exatamente nesse sentido, quando, por vários motivos, não vem aqui, a história vai ser mais longa, em dezembro de 2015 eu estava desistindo já. E aí o Tenente Santini manda uma mensagem e fala que ele pensava em ser candidato. Falei: Santini, vamos fazer o seguinte, vamos conversar, vamos bater um papo. E a gente sentou, conversou. Lembro até hoje no Café Regina, em janeiro de 2016, conversamos. O Café Regina, só vou fazer Sim, aqui pode fazer. um paralelo. Olha, para quem não é aqui da cidade de Campinas, se fala
que o Café Regina é o local de grandes decisões políticas da nossa cidade, né? Exatamente, ele é histórico. Então é histórico isso. Até nesse sentido ele foi. A gente conversou e saí dali convicto. Falei, Santini, eu vou te ajudar. Eu não sou candidato, mas o que eu tenho de capital político, né, o que eu sei, eu vou te ajudar. E realmente foi o que aconteceu. Eu estava naquele momento também decidindo se eu ficaria um pouquinho mais na PM ou não. Que era o período de se aposentar. Isso, vocês usam exatamente. outro nome, mas exatamente. Ser reformado, é isso? A gente chama de reserva. Reserva, ir para reserva. Mas é exatamente isso, Mirna. E eu estava com essa decisão, eu poderia ter mais uma promoção, podia esperar mais um pouquinho. Isso era 2016 para 2017. Enfim, tem algumas questões que eu tinha que decidir. E eu decidi em aposentar e apoiar 100% a campanha do Santini. Deu muito certo, ele foi eleito, né, fez o mandato que fez, né, muito marcante aqui na Câmara Municipal, até hoje, né, muita gente ainda fala dele. E daquele momento, em 2018, eu ainda fui candidato a deputado estadual, tive 27 mil votos, né, na nossa região, basicamente, 419 municípios do estado. Isso também me deu uma projeção. Sinceramente, Mirna... Quando foi candidato a deputado estadual, ainda era pelo PV ou nesse período não, que aconteceu em termos partidários? Já teve uma mudança. Para a gente lembrar, 2018 foi a eleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então eu saí pelo PL naquela oportunidade. Correto. O PL, que era o partido, né, que na verdade era PR, né, Sim. naquela oportunidade em 2018. E eu saindo pelo partido, fui muito bem, com o apoio de muitas pessoas, o momento político também era diferente. Quando, na verdade, eu me dei conta, em 2019 eu estava desanimado. Ser sincero, eu estava, não quero mais, não vou sair mais. Mas mesmo assim, muitas pessoas me animaram, foram na minha casa, conversaram comigo, pediram para a gente ter reuniões, e eu fui me animando novamente até em 2020. Mas até então o senhor veio para a Câmara inicialmente como assessor do Tenente Santini. Isso, exatamente, como chefe de gabinete dele, e eu fiquei de 2017 até iniciozinho de 2018, aí eu saí para a campanha, não voltei. E aí eu fiquei um tempo, que eu falo, 2019 foi um ano sabático. Sim. Eu consegui, uma proeza que para mim era ler 13 livros, né, me dedicar às minhas filhas, outras coisas. Eu não falava de política, eu não falava de polícia. Fiquei um tempo assim, realmente... Era o Jaime. Exatamente. Foi um tempo muito bom na minha vida, né? Aprendi muita coisa. Mas, em virtude disso, em 2019, no finalzinho, o pessoal já acelerando a gente, vamos lá, 2020 tem campanha, vamos não sei o quê. E aí fui animando de novo, e aí em 2020, a campanha animada, do jeito que a gente estava, e chega a pandemia. Mas foi uma campanha, apesar de animada, para quem estava de fora... Quando a gente conversa, eu digo porque aqui na Casa do Povo a gente conversa com vereadores de primeiro mandato, de outros, né? E aí, aquele momento de 2020, para quem já estava na Câmara, foi um momento muito delicado, porque até então as pessoas falam, eu estava acostumado a fazer campanha de uma forma. Exato. Eu tive que mudar o meu modo de fazer campanha. Para os novatos já era, olha, eu já entrei, por exemplo, usando muita tecnologia e tudo mais. Sim. Como foi a sua naquele período, então, Major? Na verdade, teve até algumas coisas que aconteceram, que a gente estava num partido e depois fomos para outro, né? Naquela oportunidade a gente estava caminhando para o PSD e depois, um pouquinho antes de fechar a janela, né? A janela eleitoral, para quem não sabe, é um período que a gente pode mudar de partido. A gente foi para o PP. E com uma expectativa, né, de ter um candidato a prefeito. Sim. E por conta da pandemia, que foi em março, né, de 2020, a gente mudou várias coisas do nosso planejamento até de partido. E foi muito difícil porque a gente de cara, já ficamos 15 dias em casa. Sim. A gente não podia sair. Aí depois disso a gente tentando, como é que a gente vai fazer campanha? A gente precisa sair, a gente precisa falar. Conversar com as pessoas, exatamente. Né? Falava por rede social, falava por telefone, mas mesmo assim nada supre. Eu acho que a rede social é muito boa, mas nada supre assim o contato, pelo menos no meu caso. Acho importante conversar com as pessoas, olhar as pessoas, né, as pessoas nos verem. E a gente foi aos pouquinhos saindo, né, de leve ainda, né, com muito receio, todo mundo com muito receio, e fomos, né, desenvolvemos uma técnica de campanha que envolve muito hoje a rede social, e também a gente contou muito com muitos amigos, então teve muita gente que ajudou, não só aqueles que nos conheciam, pessoas que a gente pôde encontrar durante esse período, e realmente foi muito diferente, mas foi muito bom, eu aprendi bastante. Tá, e naquele período, apesar de todas essas dificuldades, né, como que foi
o Major Jaime se ver eleito em meio a tudo isso? Como que foi? Quantos votos foram? Qual foi o sentimento daquele dia? Foi muito estranho, porque a gente batalha, né, e briga para ser eleito, ser bem votado. E foi muito estranho, porque no dia da votação, as urnas, ou a apuração em si, as urnas não, a apuração, ela teve um problema. Sim. Então, ela começou a apuração até mais ou menos, acho que era 18, 19 umas horas. 7h30, 7h30 parou, 7h30, né? Para tudo. Aí, de repente, né, as pessoas, e aí, onde eu tô, né, como é que tava, meu número qual que era, as pessoas corre lá discutindo. no fórum para ver. Exatamente, vai lá no fórum para ver, ninguém falava nada. Gente, até porque vocês passaram por isso, a né? gente estava na cobertura, TV Câmara Campinas, e eu particularmente fiquei todo o tempo dentro do fórum. Então a gente via muita gente, porque a gente fala que ficam as erésimas, né? Erésimas, exato. É como se fosse um ticket de mercado. Isso. Que todo voto que a gente coloca lá na urna eletrônica, depois ele sai uma versão impressa. Uma listagem. Então as pessoas a gente percebia que começaram a chegar lá para fazer as contas olhando o impresso, enquanto tudo aquilo estava acontecendo. Exatamente. E eu, né, acho que era mais ou menos umas 9h30, eu falei, moçada, eu vou dormir. Vou dormir porque minha esposa marcou uma viagem para Foz do Iguaçu no dia seguinte. Sim. E a gente ia sair de madrugada para ir para o aeroporto. Eu falei, eu vou embora para casa, se tiver que sair algum resultado, o resultado vai sair, eu não vou ficar aqui. Que a gente ficou tudo parecendo barata tonta. Vocês ficaram o quê? No escritório político? A gente ficou no escritório político, né, que tinha do partido na época. Tá. E aí as pessoas vão olhando para o outro, pensando, se for assim, se for assado, eu falei, não vou ficar, eu vou embora, tô em paz, o que tem que acontecer vai acontecer. E a gente só espera. Quando foi mais ou menos 00:30, né, recebo uma ligação, parabéns, vereador eleito. Eu falei, mas o que... Aí, não, olha ali o resultado. Aí eu fui lá, olhei o resultado e tava lá, né, realmente, não só no jornal, mas eu olhei do TSE mesmo, sim, né, sim. o aplicativo do TSE. E tava lá como eleito. 2.614 votos, exatamente, 2.614 votos. E quando eu fui eleito, eu falei, tá bom, então vamos pensar, eu vou viajar, vou descansar esses dias com a família. E para quem não conhece Foz do Iguaçu, eu recomendo, vá, é maravilhoso, né? E aí eu desliguei bastante do que estava acontecendo. Campanha, você conhece, né, Miriam? É muito intensa. Mas o pessoal já não ligava naquela semana? Todo mundo ligou, mandou mensagem, um monte de mensagem. Nem conheci a Câmara, eu já conheço, mas vem aqui para você ver como é que é. E aí tinha uma gravação de vocês queriam que mandasse uma mensagem, eu mandei do hotel. Os vereadores eleitos. Exatamente. Eu mandei uma mensagem do hotel, né, e chegou, mas deu tudo certo. Aí na volta a gente vai depois montando o time, né, e fazendo aquilo que a gente, né, principalmente eu falo muito do time. Sim. A nossa equipe é muito importante, né, então eu valorizei muito nesse momento de preparação que a gente montasse a melhor equipe. E eu falo que até hoje nós montamos uma equipe excelente, que até hoje, né, todo mundo que conhece um pouquinho da Câmara Municipal sabe que o nosso gabinete não é melhor que os outros, né? A gente só tem pessoas ali que, né, respiram um pouquinho diferente, né, tem uma atuação diferente. Outro dia, inclusive, eu assisti uma solenidade que o senhor presidiu, né, uma honraria que o senhor entregou, aí o senhor perguntou de algum assessor, alguém falou, tá numa missão. Aí o senhor falou, olha, no meu gabinete cada um faz uma missão, né? Vocês usam bastante esse termo. É um termo militar, né? Sim. E é missão dada, missão cumprida. Então é muito o espírito do nosso gabinete. Certo. E aí, como foi para o Jaime, que até então era assessor, e para o outro lado? A gente teve a posse, inclusive em 2021, dentro das restrições da pandemia, bem diferente. Muita gente queria fazer festa, não deu para fazer aquela festa, encher aqui o plenário, né? Foi bem restrito aquela participação. As primeiras reuniões online, né? A gente lembra que as sessões eram online. Como que foi tudo isso para o senhor? Mirna, eu falo que, na verdade, nesse período todo, né, eu não vim aqui, eu sempre comento isso, eu não vim aqui enganado. Então, nada do que estava acontecendo, não é que é um privilégio meu, mas eu passei pelo menos 2 anos aqui na Câmara, né, junto como assessor. Eu pude conhecer as pessoas, eu pude conhecer alguns vereadores, a gente pôde entender um pouco mais do regimento da Câmara, que é importante, lei orgânica, conhecer, né, como é que as coisas funcionavam. Então, na minha chegada, para mim foi muito tranquilo. Eu estava voltando para uma casa que eu já conhecia, numa condição diferente.
Eu não era mais o assessor, eu não sentava mais do lado de trás da... para quem conhece aqui, né, que tem os vidros, né? Sim. E a gente tem o espaço dos assessores. Eu não sentava mais ali, eu sentava na cadeira de um vereador. Sim. E a responsabilidade é muito grande. Muito grande no seguinte sentido, Mirna. Eu vim para a política não para ser... E aí eu não estou desmerecendo ninguém, eu só falo que, na verdade, na política tem de tudo. Sim. Aqui tem toda a representação de toda a sociedade. Por mais que a gente goste ou não goste... Que é como representa o que tem, de fato, na sociedade, uma coisa plural. Exatamente, e aqui tem essa representação. E é natural que tenha, né? Sim. E nesse contexto, a minha chegada aqui, até pelas pessoas que me apoiam, as pessoas que votaram em mim e que esperavam realmente uma representação, eu tinha que ser, não o melhor, mas eu tinha que fazer algo realmente que pudesse ser positivo, que pudesse ser uma boa referência até para outras pessoas. Então, da minha formação familiar, da minha formação também militar, e principalmente da minha formação cristã, eu tinha que realmente sentar aqui na cadeira de vereador e ter um papel positivo. Eu não poderia ser uma pessoa que chegasse em votações importantes, em momentos decisivos, em coisas que as pessoas tinham uma expectativa criada e eu as decepcionasse. Sim. Então, tudo isso que aconteceu durante esses 3 anos e meio que eu aqui estou, eu aprendi muito, né? Então, o tempo que eu fiquei de assessor foi um tempo maravilhoso, muito bom, que eu agradeço, mas esse tempo de 1 ano e 3 meses como vereador, né, eu acredito que eu tive um aprendizado 10 vezes mais, né? O aprendizado é muito rápido. E eu falo para você que eu me via preparado. Então, quando eu cheguei aqui, como eu disse, eu não cheguei aqui sem saber o que fazer, eu sabia o que fazer, onde eu poderia caminhar, como eu poderia me colocar como vereador, mas eu ainda não me acostumava com o termo vereador. Eu demorei acho que um bom tempo ainda para me identificar como um vereador. Inclusive, o senhor traz esse nome, essa patente no seu nome político, né? Então, acho que muitos anos sempre com uma patente à frente do primeiro nome, e depois ainda recebeu mais um, que é o de vereador. Exatamente. Então, acho que é esse período, né? Mas quando o senhor assumiu, a gente lembra que, inclusive, o senhor disse, olha, eu estava num partido que tinha um projeto político na época com um candidato a prefeito. Em tese, o candidato do seu partido não venceu as eleições, né? E como que foi esse posicionamento político aqui na casa, lembrando que a gente tem sempre a questão do executivo e o legislativo? Sem dúvida. Foi interessante também a sua pergunta no seguinte sentido. Respeitando todas essas pessoas que me elegeram, né, e eu falei bem disso, eu tinha que ter uma postura muito correta nesse sentido, de tentar entender como é que era a dinâmica da política aqui na cidade de Campinas e observar muito. Eu usava algo que eu uso até hoje, né? Na polícia, quando a gente entra, né? Eu dei aula para a escola de formação de soldados, né? Os novos policiais que entram, eles passam por um treinamento de 1 ano. E eu dei aula durante 18 anos da minha vida, até um pouquinho mais. E nesse período todo, sempre que eu conversava com todos eles, quando vocês chegarem, vocês estão chegando aqui na instituição, ela tem muita coisa, mas muita coisa, né? E vocês vão aprender a cada dia, a cada momento. E quando vocês se formarem e estiverem na rua, vocês vão ver mais coisas ainda. Então, toma cautela, né? Olha muito, né? Observa muito, ouça muito e fale pouco. Né? Tenha esse cuidado. E eu tentei fazer isso, Mirna. Eu não sei se eu fui feliz ou não, mas eu tentei me colocar numa postura de observador, de tentar entender nos primeiros momentos, primeiros meses. Né? A gente estava em pandemia, você lembrou bem disso. Era um cenário bem diferente. Eu não gostava, porque eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar com as pessoas, e a gente ficava com uma tela na frente, né? E tendo que trabalhar dessa forma. Então, esse período para mim foi um período que eu tomei algumas decisões, né, de, no momento, ser um parlamentar independente. O que seria o independente? Independente é que, naquele momento específico, eu não era uma oposição, né, uma oposição ferrenha ao governo. Né, o governo Dário. Aquela questão, independente do projeto, eu vou votar contra, não era isso? Isso, não era isso. E da mesma forma também eu não era um apoiador. Eu não estava apoiando o governo. Mas, ao mesmo tempo, na minha conversa que eu tive com o prefeito, logo no primeiro mês, eu falei, prefeito,
eu sou um vereador de primeiro mandato, que está chegando, vou observar muito, mas o que o senhor tiver de projeto que seja positivo para a cidade, o senhor pode contar, eu vou estar junto. Mas o que não for, eu vou fazer observação, eu vou criticar se for necessário, eu vou fazer observações, vou tentar contribuir, né? Mas tudo dentro de uma racionalidade, digamos assim, né? Sem agredir, sem fazer nada assim que fuja um pouco da ética. Sim. Então eu me comportei desse jeito, acho que foi uma medida muito importante que eu tomei. As pessoas não conheciam o Jaime. Ah, quem que é o Jaime? Quem que é o Major Jaime? Quem que é esse cara? O que ele pensa? Olha, eu vou dizer, né? Pode falar. Porque a gente tinha, nossa, o Major Jaime vai ser um homem muito bravo, um homem que vai brigar na tribuna. E a gente percebe, claro, o senhor já se posicionou várias vezes na tribuna como um político e um homem conservador. Exatamente. E eu queria que o senhor falasse desse posicionamento aqui na Câmara e, ao mesmo tempo, apesar desse conservadorismo, o senhor traz algo leve toda vez que se pronuncia, toda vez que se posiciona. Como é isso? Ô, Mirna, do mesmo jeito, até agradeço pela sua observação. A nossa chegada aqui, a gente não tem a pretensão de marcar o nosso ambiente, né, de uma forma violenta, de uma forma agressiva. Eu tenho argumentos, né? Eu sou uma pessoa minimamente inteligente, né? Estudei um pouco na minha vida, então eu tenho que trazer um pouco mais do que eu tenho, né, como conteúdo. E foi isso que exatamente eu sempre tentei buscar. Obviamente que tem momentos ali que, né, a gente fica, né, parecendo uma fera, né, aqui no ambiente político, às vezes na tribuna. Mas mesmo nesses momentos a gente observa, eu sou uma colaboradora aqui da TV Câmara, que inclusive cubro as sessões ordinárias, a gente percebe que mesmo nesses momentos mais acirrados, o senhor ainda consegue manter esse equilíbrio para se posicionar. É isso que eu estou dizendo, que é o que não se espera muito. Às vezes fala, aquele político é um conservador, e nem sempre se espera isso. Sim, né? Nesse sentido que eu digo. Sim, e o objetivo é exatamente no sentido de passar a minha mensagem. E a maneira mais correta de passar é realmente passar, né, de uma maneira que as pessoas possam entender, possam observar e realmente refletir aquilo que a gente está falando. E na questão de conservador, aqui na casa, como a gente falou, são 33 vereadores e está todo mundo representado aqui. Bem ou mal, né, as pessoas gostando ou não, como eu disse, está todo mundo representado aqui da nossa sociedade brasileira. Sim. E nesse sentido, os conservadores, que é algo novo também para a nossa sociedade. Se a gente for voltar um pouco no tempo, 20 anos atrás, a gente não falava de conservadorismo, a gente não falava de direita. E eu, quando despertei para esse assunto, eu falei que eu comecei a ver um pouquinho mais a política de forma diferente em 2002, a gente começou a também ter pessoas que começaram a conversar e falar mais da política e das correntes políticas, né, das ideologias políticas que a gente poderia ter. E naquele momento que a gente foi despertando para isso, eu me identifiquei muito claramente como um conservador, como uma pessoa de direita, né, que tem ali, quando a gente fala de conservador, muitas pessoas falam, conservador, direita, bolsonarista. Não é nesse sentido, eu estou falando de pessoas que têm uma ideia, né, de sociedade, onde temos que fazer mudanças, nós temos muitas coisas para melhorar, muitas coisas para serem feitas na sociedade, mas eu acredito, dentro dessa filosofia do conservadorismo, que é possível fazer, mas sem grandes rupturas, sem quebrar tudo, sem exterminar com tudo que existe. Não, vou começar do zero, eu vou fazer tudo novo porque está tudo errado. Não, tem muita coisa boa e a gente pode fazer essa mudança, pode contribuir, a gente pode fazer com que as pessoas reflitam mais, não ajam tanto com emoção. A política é muita emoção, né, Mirna? Você sabe bem disso. Aqui é tudo muito emocional. Mas a gente tem que ter o nosso racional, trabalhando, pensando, né, tendo um pouquinho mais de parâmetros até mais positivos para a gente poder fazer uma boa política. E o meu objetivo aqui é ser uma referência política de direita, conservador, que a gente possa inspirar outras pessoas, né, que estão aqui nos vendo, que estão querendo chegar na política.
Eu acho um papel fundamental aqui da Câmara, e eu dou parabéns para vocês, do Parlamento Jovem, de trazer jovens para a política, as pessoas começarem a entender. A casa aqui é a casa do povo, realmente, como a gente fala. Ela está aberta para que todo mundo possa chegar, possa entender. Às vezes é meio confuso no início, mas tem muita gente boa aqui, né? Os funcionários, o pessoal da TV Câmara, né? Os meus vereadores. Se você chegar aqui em 1, 2 sessões, você começa a observar, ver um pouco do comportamento. E quando a gente para analisar, muitas decisões da cidade são decididas aqui. Sim. São tomadas as decisões aqui. E você que está... As regras de Campinas, elas começam através, muitas vezes, de leis, né? Exatamente. Que são votadas Exatamente. Aqui. E o cidadão campineiro que está na sua casa, às vezes está inconformado com algum fato, ele tem que se mobilizar, ele tem que se movimentar. Então, a casa é correta para isso é a Câmara Municipal. Então, a gente tem representantes, como eu disse, de todos, e aqui tem um representante que eu me coloco, como sempre, né, falo, né, como um homem de direita e conservador. Vereador, logo que o senhor chega, então, o senhor assume a Comissão de Segurança Pública, de Assuntos de Segurança Pública aqui na casa, né? E traz aqui vários debates. A gente teve na época, inclusive, que depois eu acredito, o senhor vai contar detalhes, se foram esses debates que permearam aí a elaboração de um projeto depois que falou de prevenção de atentado nas escolas. O senhor trouxe esse tema na comissão. Sim. Trouxe o tema da integração das polícias na nossa cidade. Eu queria que o senhor falasse desse papel de pensar na segurança pública. Claro, tem a questão da força policial, da investigação, mas também com esse olhar social, né, de um vereador. Fala um pouquinho disso para mim. Sim, é interessante porque na chegada aqui, né, quando teve a questão da gente decidir as comissões, todo mundo já falou, não, o Major vai para a Comissão de Segurança, vai para a Comissão de Segurança, mas eu não briguei para isso, eu não foi natural. Foi algo natural que as pessoas foram, não, o Major vai, e acabou ali. Eu até estava sozinho num partido ali, não, vai lá, o Major vai assumir. E para mim foi muito bom, que é uma área que eu realmente conheço, né, uma área que eu gosto muito, tenho muitos amigos em todas as polícias que a gente possa pensar aqui da cidade, fora. Então foi muito natural da gente poder trabalhar esse tema. E eu já sou até pela segunda vez, né? Então termino o meu mandato, ainda continuo aí. Foi reeleito para os 2 biênios, exatamente. Então, né? Foi vamos somar aí 4 anos, né, nesse período. E foi muito legal porque vários temas surgiram. Um deles que você citou, que foi os atentados. Se a gente lembrar, nós tivemos vários atentados às escolas, né, principalmente no ano passado, muitas coisas aconteceram, e de tudo que a gente viu, algumas medidas tinham que ser tomadas. A gente pensou o que poderíamos fazer. Eu tive uma colaboração muito boa, que foi do Paulo Gaspar, vereador Sim. Paulo Gaspar. Vocês assinam vários projetos juntos, Exatamente, né? A gente senta até do lado ali, debate, conversa um pouquinho sobre vários assuntos. E um deles foi exatamente a questão de um programa de prevenção contra os atentados nas escolas. Sim. Que essa prevenção é exatamente antes do fato acontecer. Então, antes que ele aconteça, a gente tem que ter uma elaboração de argumentos, de discussões que podem ser feitas com os professores, com os alunos, com toda a comunidade escolar, para evitar que isso ocorra. Então, quem ficou à frente disso, e eu também aqui eu tenho que elogiar, o Coronel Pompiani, o secretário Cristiano Bige, também apoiaram firmemente isso. A Guarda Municipal como um todo abraçou essa ideia e levou isso para as escolas do município. Então tem hoje discussões a respeito do tema, né, de várias formas, para tentar diagnosticar possíveis situações que possam colocar os alunos e a escola em risco, e da mesma forma como buscar soluções. Então esse projeto foi pensado aqui, virou uma lei, né, que foi sancionada pelo prefeito, e depois um decreto que regulamentou. Então hoje a gente fica muito feliz de ter Campinas como uma referência nesse sentido, e acabou levando até para outros lugares. E com relação à integração que você falou, isso é muito importante porque muitas pessoas não conseguem perceber isso. Eu que sou uma pessoa da área da segurança pública, a gente sabe que não é fácil. A gente tem várias polícias, a gente tem uma polícia estadual, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil, a gente tem uma Polícia Federal, a gente tem aqui a Guarda Municipal, a gente tem o Exército, que a gente também conta, né, com a ajuda deles, a gente tem a Polícia Técnico-Científica, que é o CSI, né, nosso aqui da cidade, do estado, e muitas vezes existe algum momento, para que as pessoas lembrem, o policial, seja ele quem for,
ele sempre é chamado para situações emergenciais e de conflito. Sim. É difícil ser chamado assim, não, vamos, eu brinco, a gente brinca, né? Ah, vamos chamar um policial para um churrasco aqui, só para ele participar, almoçar com a gente e ir embora. Não, é muito pelo contrário, é sempre no conflito, é sempre na guerra, na disputa. Então, quando ele chega, muitas vezes tem que tomar decisões rápidas, e às vezes as decisões que são tomadas pode desagradar algumas pessoas, e desagrada até algumas instituições, né? Uma fica brava com a outra, e não é a instituição brava, mas é uma pessoa que às vezes discute uma com a outra. E aqui em Campinas tem uma característica, né? Todas as polícias se conversam, né? A cúpula das polícias, então da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, estão sempre conversando, debatendo, estão às vezes decidindo a questão do policiamento. Muitos também não têm esse conhecimento, mas vou colocar aqui, há uns 15 anos atrás, a Polícia Militar desenvolveu um programa que é de análise criminal. Tá. Então faz-se uma reunião uma vez por semana, onde se pegam todos os dados de roubo, furto de veículo, e roubo outros, furtos outros, e também os homicídios. Coloca isso tudo como uma planilha, monta-se gráficos e mostra mais ou menos as áreas onde estão acontecendo. Exatamente. E o policiamento é determinado de acordo com esse planejamento. Então tem um bairro que está tendo mais casos de roubo. Então a gente vai fazer um planejamento para atacar mais esse caso, essa situação. E sem descuidar do restante. Mas aí a Polícia Civil entra para descobrir, será que é a mesma quadrilha que sempre está roubando no mesmo lugar? É isso? Sim, não. Mais ou menos? No sentido hoje, isso só a Polícia Militar fazia. Aí há uns 15 anos atrás. Aí há mais ou menos, acho que uns 3 anos, a Guarda Municipal também está junto. Então a Guarda Municipal também tem acesso a esses mesmos dados da Polícia Militar, também monta o policiamento dele da mesma forma, de uma forma inteligente, pensando onde pode estar a viatura, sem sobrepor a viatura da Polícia Militar. Então cada um faz a colaboração. E a Polícia Civil também, ela corrobora nesse mesmo planejamento, né, também ajudando na investigação, no entendimento do que está acontecendo. E isso é algo que não tem em muitos lugares. Aqui Campinas é um marco nesse sentido, e aí eu tenho que elogiar o comando das polícias, né, tanto militar quanto polícia civil, e também a Guarda Municipal, por ter essa interação que mostra exatamente essa integração que a gente está buscando de muito tempo. E qual é o papel da segurança privada nesse contexto? Sim, a segurança privada é fundamental. Muita gente, às vezes, você que está em casa, às vezes não consegue perceber a segurança privada, mas é aquele vigilante que está no banco, que está no hospital, que está no posto de saúde, que está no shopping, que está numa agência bancária, ou está no aeroporto, está na rodoviária. Ele está lá observando, preservando a sua integridade como cidadão, né, cuidando ali do patrimônio também daquele local, e ele também contribui na segurança pública. A segurança pública tem os seus entes que estão na Constituição, mas a segurança privada, né, que são esses homens e mulheres que trabalham, e que aí são vários, né, tanto da vigilância, aqui na Câmara é um bom exemplo, tem muita gente boa que trabalha aqui, mas você tem o transporte de valores, né, se a gente não tivesse transporte de valores, não chegaria o dinheiro, né, para os nossos caixas, não chegaria, né, a circulação de dinheiros que nós temos, a escolta armada que o pessoal faz, mais particularmente a segurança privada, ou segurança pessoal que é feita de empresários, executivos, a gente não consegue ter essa percepção como um todo. Mas eles são um número muito maior, 3 vezes maior até do que o efetivo das Forças Armadas e das Forças Policiais. E fazem um trabalho maravilhoso. A gente continua falando ainda de segurança, Major, até porque, com certeza, eu creio que seja por conta desse olhar que o senhor tem sobre a segurança pública. O senhor é autor de um projeto que trata do uso das câmeras, da tecnologia OCR nas câmeras de radar. Isso. Que são aquelas que estão espalhadas por Campinas toda, principalmente nas entradas e saídas da cidade, né? Como que é possível pensar nessa câmera, que geralmente é uma câmera de vigilância digamos, nas regras de trânsito, exatamente, também para a segurança pública? Isso é muito legal, e mais uma vez, eu gosto sempre, a gente aqui não faz nada sozinho, viu? Eu sou uma pessoa muito tranquila e eu gosto sempre de dar o mérito para quem tem mérito. Eu falei do Paulo Gaspar e agora eu falo do Igor.
O Igor, né, um dia, eu não lembro se foi ano passado ainda, nos procurou, a gente batendo papo, falou, Major, tem as câmeras aí de radar que a gente pode também pegar e transformar em OCR, a gente pode ver o que está acontecendo na cidade. Que hoje não é a mesma câmera que está na Sincamp, é uma outra câmera, é isso? Não, é isso que é interessante esclarecer. Pensa no seguinte, né? Hoje na nossa cidade nós temos as câmeras de radar. Então passa em qualquer avenida nossa, vamos pensar Lix da Cunha, Prestes Maia, Moraes Salles, onde você passar vai ter uma câmera de radar. Tá. Sempre o que a gente está pensando, essa câmera está me filmando, porque se eu passar na velocidade, né, de 60 ou 50, o que for ali o limite, a câmera vai me fotografar. Correto. E essa mesma câmera, com uma mudança da tecnologia que veio, né, nesses últimos anos, avançou muito. Hoje, com uma mudança que possa ser feita no software, você pode também fazer a identificação através do OCR. O OCR, na verdade, é uma sigla em inglês, mas que basicamente é a identificação da placa. Então, passou o meu carro. Tem lá o número, né, e as letras da minha placa. Se você já tiver cadastrado isso antes no banco de dados, que hoje a gente fala muito da Sincamp, mas a Sincamp vai mudar o nome, vai ser centro integrado. Né? Exatamente, vai ser um centro integrado. E vai ter uma missão muito maior, porque vai agregar muito mais instituições, né, e órgãos de segurança e outros também. Quando você faz o cadastramento de uma placa, essa placa passando em qualquer local, esse radar, que tem o objetivo inicial, né, de fazer a verificação de limite de velocidade, ele vai também fazer a identificação dessa placa e ele vai fazer o acionamento na Sincamp. Então, um exemplo que eu dou sempre, infelizmente que ninguém passe por isso, mas se alguém passar por essa situação de ter o seu carro furtado ou roubado, a primeira providência é ligar para o 90. A pessoa liga para o 90, liga para o 153 da guarda, ligue para os dois. Então liga para o 90. O do 90 não passa direto para o 153. São sistemas diferentes, né? Mas hoje tem até uma questão de futuramente a gente poder integrar, mas são sistemas diferentes. Tá. Então tem que ligar para o 90 e você vai ficar chateado, vai falar, nossa, por que eu tenho que falar meu nome, endereço, telefone, parente, não sei o quê? Porque se o carro for localizado, a polícia militar vai ligar para você, vai te localizar para que você vá retirar o seu veículo. Na guarda, a mesma coisa. No outro sistema que a guarda tem, e que na verdade eles detêm, né, essa tecnologia das câmeras, né, do OCR, então você passa a sua placa. Nesse momento que você fez o cadastramento, ela entra no sistema e se ela passar em qualquer desses radares ou em qualquer dessas câmeras que nós já temos, que aí envolve as câmeras da Sincamp mais as câmeras de OCR de radar. E aí você consegue ter identificação dessa placa e consegue passar isso para os policiais. Então a Guarda Municipal hoje, recebendo a informação, ela consegue passar a informação tanto para a Guarda quanto para a Polícia Militar. E aí os policiais e os guardas podem fazer a prisão do indivíduo se tiver com esse veículo a gente chama produto de ilícito, né? Seja de furto, de roubo, apropriação indébita, o que seja. Então hoje Campinas, com a aprovação, lembrando que é um projeto, a gente vai ter que votar mais uma oportunidade e o prefeito, né, pelo que o Igor principalmente já conversou, deve ter aprovação e isso futuramente, já no segundo semestre, já deve estar funcionando e deve tornar o nosso ambiente mais seguro ainda. Sim. A gente lembra que recentemente a Câmara aprovou um projeto e conta desde o orçamento de 2023 com as emendas impositivas, claro, sempre respeitando a regra de que metade desse valor vai para a saúde e a outra metade é dividido nas mais diversas secretarias de acordo aí com as indicações dos parlamentares. Fala um pouquinho para mim de que forma o senhor tem utilizado essas emendas impositivas. Eu particularmente já vi lá, por exemplo, no caso da Feira das Mulheres Empreendedoras, que elas são muito gratas porque pela emenda elas puderam adquirir novas tendas porque cada dia mais tem mulheres empreendedoras pedindo para entrar no programa. Esse projeto, né, surpreende, né? Maravilhoso. Mas me fala de um modo geral, quais foram as suas indicações para essa emenda impositiva? Qual foi o olhar
do seu gabinete para isso? Mina, eu sou sincero em dizer que no primeiro momento eu já tinha ouvido da emenda impositiva e que Campinas estava tentando. Outras cidades já têm, São Paulo, até cidades menores já tinham essa emenda impositiva. É algo constitucional, que é possível que o município tenha, assim como o deputado federal tem condições de disponibilizar recursos. Lembra do seguinte, né, isso é importante lembrar. O recurso não é do deputado, o recurso não é do vereador, o recurso é do orçamento. O que o deputado e o vereador estadual ou federal pode fazer, e o senador, ele pode fazer indicação para que seja destinado para locais... Um direcionamento. Exatamente, para locais que têm uma necessidade. E no primeiro momento, como eu disse, eu fiquei um pouco com o pé atrás, eu falei, nossa, como é que vai ser isso? Né, como é que vai ser trabalhado? Era tudo muito novo, né, e a gente não tinha certeza de como ia ser implementado em detalhes. Mas foi uma surpresa muito boa, porque a gente pôde, e eu falo isso hoje com muita clareza, alguns falam, mas por que o vereador vai indicar para tal local 100 mil reais, 50 mil reais, 25 mil reais, né? Por que ele tem que fazer isso? Hoje a gente consegue ter essa percepção, o Estado, quando eu falo Estado é o ente, né? Sim. É federativo, Estado, né, a União, é o município, ele é muito grande, Campinas é muito grande. E muitas vezes o executivo não consegue atender todas as demandas das pessoas que precisam. O vereador já tem uma missão que ele tem que estar na rua, ele tem que estar conversando com as pessoas, ele tem que estar acessível a todas as pessoas do município. Isso tem acontecido, então muitas pessoas procuram vários vereadores e falam, eu gostaria que você pudesse ajudar tal entidade, eu gostaria que você pudesse ajudar tal área da saúde, eu gostaria que você pudesse ajudar no esporte, né, na saúde, na educação, na cultura. Então hoje tem, com certeza, um uso do orçamento muito mais diversificado. Sim. E de uma maneira que tem atendido muitas pessoas. E o que foi interessante, Mina, que a nossa avaliação que a gente fez quando teve essa possibilidade, lembrando que metade desse valor é para a saúde, a outra metade é para outras secretarias, foi exatamente buscar projetos e ideias que a gente pudesse atender o maior número de pessoas. Então, você deu um bom exemplo, um projeto que a gente pôde conhecer, que é das mulheres empreendedoras. Sim. Então, elas começaram a desenvolver isso há 2 anos atrás, hoje já está um projeto muito grande, já é um programa, e eu parabenizo toda a Secretaria, né, de Assistência, né, e também a Coordenadoria das Mulheres, por todo esse trabalho que vem fazendo com elas. Então a gente consegue atingir com algo até simples, que foi a compra de barracas, né, para que elas possam fazer a exposição dos produtos, mas tem dado um bom resultado. E a gente espera ajudar em outros momentos. Mas a gente também ajuda entidades como a Pestalozzi, por exemplo. A Pestalozzi faz um trabalho maravilhoso, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ir lá na Pestalozzi, de conhecer um pouco, saber como é esse cuidado com as crianças, adolescentes que lá estão. Então a gente pode ajudar também, né? A gente pode ajudar, um outro exemplo que eu dou, a Uniasec. Uniasec, para quem não conhece, é como se fosse a gente coloca assim, não é crianças órfãos, algumas têm até os seus pais. São crianças, é um abrigo, não é? Exatamente. A Uniasec, pode explicar, por ela favor, faz aí Amina. o abrigamento de crianças e adolescentes que por algum motivo, por determinação da justiça, tiveram que ser acolhidas para que elas pudessem ter os seus direitos respeitados. Exatamente. Geralmente são vítimas de negligência, de abandono, Violência. alguns casos de violência doméstica e até violência sexual. Infelizmente, é uma realidade colocada. Ô, Mirna, muito bom. Você, a Mirna conhece muito aqui, viu? Eu sempre falo, a Mirna, né, da Câmara Municipal e da cidade conhece bastante. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que, como o senhor disse, ter esse olhar também para o terceiro setor, Sim. dessas pessoas que são parceiros da prefeitura para dar conta de todas as demandas que a gente tem da sociedade. Vereador, o nosso tempo está acabando. Passou rápido, Passou como rápido sempre. demais, mas eu não posso terminar sem perguntar para o senhor. Tem valido a pena? Mirna, eu vou abrir o coração porque eu não falei isso aí em público ainda. Tem momentos, principalmente no início, né, que eu já sou aposentado da Polícia Militar, né, minhas filhas estão crescidas, né, uma já terminou a faculdade, a outra tá ainda no caminho. E às vezes eu paro, quer dizer, lá atrás, né? Eu vou falar de um tempo passado, né? Parava assim e falava, nossa, mas que loucura que eu tô, por que né, eu entrei nesse furacão? Exatamente, por que eu inventei isso? E lá atrás, né, teve alguns momentos assim que fala, nossa, eu vou deixar isso, não vou para uma segunda oportunidade.
Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas aconteceram positivas, muitas pessoas que vieram nos procurar, muitos resultados que a gente viu daquilo que a gente conseguiu desenvolver, até reflexo da nossa atitude. Você me perguntou como é que foi o Jaime aqui no começo, a nossa atitude refletindo em algumas ações, pessoas de diferentes partidos até, né, de diferentes ideologias que vêm e falam alguma coisa e citam, né? E eu tenho tido isso, né? Bom que você está aqui, que importante você estar trabalhando, você está fazendo isso. E eu estou acreditando, Mirna, eu estou acreditando que de alguma maneira a gente está ajudando e está colaborando. Então hoje, o meu sentimento, eu não sei até quando Deus vai permitir que a gente continue, mas eu digo sinceramente, hoje eu tenho um prazer de ser vereador de Campinas, especificamente dessa cidade, que foi uma cidade que eu escolhi. Eu nasci e fui criado em São Paulo, mas eu com 26 anos escolhi trabalhar e viver em Campinas. E hoje eu tenho o prazer de ser vereador aqui, de poder contribuir, poder ajudar, poder ser, de repente, a voz de algumas pessoas que já me falaram isso. Você é a minha voz que eu não consigo falar, fala por mim lá. Então são coisas assim que me dão uma energia, me dão um sentimento de que está sendo positivo e que eu devo continuar. Então eu agradeço por isso, aproveito a oportunidade para agradecer você, que é campineiro, né, por ter me recebido tão bem e por agora eu poder contribuir um pouco daquilo que eu tenho, do meu tempo, né, da minha inteligência, né, para que a gente possa fazer um pouquinho de bem aqui para as pessoas. Vereador, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Ô, Mirna, é sempre um prazer. Vocês da TV Câmara, vocês, militar, a gente é chamado, é escalado. Vocês falaram, eu estou sendo escalado, eu venho aqui. É missão, né? É missão. Eu venho e estou sempre com prazer aqui, satisfação. Que bom, vereador, muito obrigado. Agradeço, eu que agradeço. E o Na Casa do Povo fica por aqui, lembrando que você acompanha as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso podcast, lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas, tem lá a primeira temporada, inclusive com a entrevista do vereador Major Jaime, que falou sobre a sua família, contou um pouco sobre sua história de vida, e a gente te espera num próximo Na Casa do Povo.